Neste módulo, nós vamos falar sobre o pop na cena. As habilidades que serão ensinadas é a EF69, AR24, EF69, AR26, EF69, AR27 e EF69, AR28. Como a gente já havia vindo estudando sobre o movimento pop, agora nós vamos aprender o movimento pop dentro do teatro, mais específico na cena do espetáculo, sobre diferentes olhares. Um dos diretores que foram escolhidos para retratar esse momento foi o Felipe Rens, e nesta unidade nós vamos falar sobre o papel dele como diretor e também sobre como funciona um dos espetáculos dele. Vamos lá. Felipe Rens, ele é um diretor de teatro que se autodefine como sem fronteiras. Em muitas das suas obras, ele estabelece diálogos variados com a cultura estrangeira e a cultura pop. Em seu estilo de direção, Felipe mistura interpretação com a utilização de diversos recursos cênicos multimediáticos, ou seja, recursos tecnológicos, como trilhas sonoras pop e vídeos. Muitas de suas obras trazem elementos também de sua juventude, de sua identidade. Felipe, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, cresceu e trabalhou por 20 anos em Curitiba. E lá fundou, junto com outros integrantes, a Sutil Companhia de Teatro, que durou de 1993 a 2014, realizando mais de 20 espetáculos. Compunha o grupo original a cenógrafa Daniela Thomas, os atores Guilherme Weber e Leonardo Medeiros, e o iluminador Beto Bruel, e o co-diretor Murilo Reiser. O diretor de teatro, pessoal, no caso aqui do Felipe, ele é o profissional responsável por coordenar o processo de montagem do espetáculo. É ele que orienta os atores na elaboração do personagem da cena. Ele também coordena os ensaios e o diretor, ele geralmente representa um olhar externo, colocando-se na posição de público. Ele toma o papel de espectador para perceber como a cena está sendo comunicada, ou seja, se a mensagem está sendo transmitida. Ele também centraliza as definições acerca dos elementos da peça, como iluminação, sonoplastia, trilha sonora, figurinos, cenários. Existem também diversas maneiras de dirigir um espetáculo. O diretor pode dizer exatamente como imagina que o personagem deva ser, ou oferecer ferramentas para que o ator crie o personagem, que a gente fala de construção do personagem. E as cenas. Às vezes, é o diretor que concede a ideia geral da peça, desde a definição do texto a ser encenado até todos os elementos de composição. E em outras vezes ele é chamado para, na verdade ele é chamado pelo grupo para dirigir algo que já foi criado pelo grupo ou por um escritor. As possibilidades e formas são muitas, ou seja, existem várias possibilidades de atuação do diretor. Mas o diretor é quase sempre a pessoa que unifica todos os elementos, ou seja, unifica o que o escritor queria passar com a visão do público, com a expectativa dos atores. Ele unifica todos os elementos e também os profissionais, como eu já disse, né, da peça, para que tudo faça sentido no conjunto da obra, ou seja, para que no final todo mundo consiga entender a mensagem do espetáculo ou da obra. O espetáculo escolhido das obras do Felipe foi o espetáculo Cinema, que foi dirigido por Felipe. Ele é ambientado em uma sala de cinema. O cenário ele é composto por poltronas recolhidas de um antigo cinema desativado, como vocês podem ver aí nessa imagem e também nessa imagem.
Felipe joga duas plateias espelhadas, uma é o público real, que foi ver a peça de teatro, enquanto no palco os atores representam os espectadores de um cinema. Eles olham para uma tela imaginária em direção ao público, mas não os enxergam nem se relacionam com ele. Agem como se tivessem de fato diante de uma tela de cinema, nos seus olhos, na frente dos seus olhos. Quem assiste a peça assiste ao público desse cinema. O cinema ele é retratado não como um circuito comercial de um filme de grande circulação de massa, mas sim como um cinema pequeno, típico de bairros em que são exibidos filmes que não têm um apelo comercial forte, ou seja, que não tem uma grande disseminação, que não é massificado, ou seja, que não tem uma grande divulgação midiática para que se obtenha recursos e público suficiente para produzir uma grande obra. Ele mesmo define esses cinemas como artouts de rua, que estão acabando, ou seja, esses pequenos cinemas estão acabando. Praticamente, por exemplo, em Goiás já não existe mais nenhum cinema desses pequenos. No espetáculo, não há exibição de nenhum filme de fato, ou seja, os atores encenam para a plateia. Mas a composição entre luz, sonoplastia e toda essa ambientação, a iluminação no rosto dos atores, simulam um reflexo de uma projeção de cinema. Quase não há falas no espetáculo, porém o som é constante, a trilha sonora é uma composição de trechos de filmes reais, ou seja, filmes que realmente existem. Os atores reagem às cenas que estão vendo e o público acompanha essas diversas reações e emoções. A peça não tem uma história linear, ou seja, não tem uma história muito bem definida. Ela mostra situações diversas que acontecem entre os personagens dentro desse cinema e misturam realidade e humor, que ele nomeia como nonsense. Um casal no primeiro encontro, uma garota fã do cantor Elvis Presley e duas irmãs siamesas que são ligadas, né, pelo corpo, que disputam um pretendente dentre outros. Eu vou ler aqui um pequeno trecho da entrevista sobre o processo de montagem desse espetáculo, tá? Felipe quis inventar em algo que calasse fundo. Não era em que tudo é demais. É um espetáculo sobre identificação, sobre como você se vê e escolhe o que vê. Nós vemos a imagem de que nos assiste. Nós somos o cinema. Conceitua ele como um material de divulgação. Apaixonado por essas ideias, ele apresenta um filme por dia aos atores com a inspiração. E a partir daí eles criam juntos em ensaios de até 14 horas diária uma série de esquetes coreografadas para dar vida a um organismo pulsante, ou seja, para que a peça tenha sentido. Um micro-organismo que corre o risco de desaparecer frente ao rigor do multiplexes, que se refere ao complexo com várias salas de cinema comuns em shopping centers atualmente, né, que é a nossa realidade hoje em Goiânia, em Goiás. Nessa entrevista, ele conta também um pouco de como foi o processo de montagem do espetáculo, que não tinha um texto pronto, só uma ideia e um conceito. Ele menciona os procedimentos que usou na direção da peça e também destaca os trechos em que os procedimentos ficam evidentes. A partir desses destaques,
ele imagina e cria o espetáculo. Realize as atividades que vão ser postadas no Google Forms, coloquem os nomes, prestem bastante atenção, leiam, releiam as perguntas antes de enviar a atividade, para que vocês sejam mais assertivos, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima videoaula, a gente vai continuar falando sobre todo esse processo, e aí a gente vai entrar na obra de outro diretor para que vocês consigam entender completamente essas habilidades e como funciona o pop na cena, como esse movimento pop interferiu no processo de montagem do espetáculo, no processo de criação, né, e direção dos diretores, em todos os processos, em toda a cadeia produtiva das artes dramáticas. Boa aula!